Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Esse programa que vem mais uma vez para a sua televisão, para você que está me acompanhando aí no YouTube, sabe da função pedagógica, da função social, e para tanto, não poderia ser diferente, como eu sempre digo, que o Ceará em Pauta recebe os seus convidados de uma forma confortável, fazendo com que eles se sintam em casa, e o meu convidado não poderia ser diferente, é muito especial. Meu convidado é professor universitário do Centro Universitário Católico de Quixadá, tem mestrado em processo do trabalho, já foi procurador de município, do município de Boa Viagem, já foi procurador da Câmara de Boa Viagem, da Câmara Municipal de Madalena, tem uma larga atuação como professor universitário, já foi meu professor, um dos professores que, diga-se de passagem, sou suspeito para falar, porque era um dos quais eu me dei muito bem, me dava muito bem e me dou muito bem. O Ceará em Pauta recebe o professor Dr. Lucivaldo Maia Rocha. Doutor Lucivaldo, seja muito bem-vindo, esse espaço é seu. Eu sempre tenho o costume, eu digo para todo convidado que senta aqui nessas cadeiras, que esse programa é uma conversa de calçada sobre política e sociedade, que é onde se flui o assunto tranquilamente, onde você faz as presunções, onde você faz especulações, e normalmente a realidade da sociedade se discute em sociedade. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Ô Breno, eu agradeço o convite que você me formulou, e é um prazer imenso, uma alegria imensa participar do seu programa e para debater um tema que é um pouco explosivo, digamos assim. Você está falando aí das interações sociais, etc., que é a questão das ideologias, né? Estão presentes hoje nas nossas vidas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e eu espero que eu, pelo menos, desperte o interesse dos seus internautas, aqueles que acompanham o seu canal, para a problemática ser discutida adequadamente. Inicialmente, professor, eu dou espaço nesse primeiro bloco para que as pessoas saibam com quem eu estou falando. E nesse momento, eu faço, talvez, diga-se de passagem, a pergunta mais difícil que eu faço para todo convidado é a inicial, que é falar sobre si. Eu queria que o professor falasse quem é Lucivaldo Maia para o telespectador aqui da Sertão TV. Com prazer, Breno. Eu sou advogado há 26 anos e desde 2008 que eu estou trabalhando lá pelas instituições da Diocese de Quixadá, né? Entre elas, eu fiquei o pé lá no Centro Universitário Católico de Quixadá, onde passei a ser o procurador da instituição e também participar da docência do curso de Direito e algumas disciplinas do curso de Ciências Contábeis e Administração. E o assunto que a gente vai falar hoje passa muito por isso, pela questão da minha experiência, né? Uma experiência de 26 anos como advogado e desde 2015 como docente. Então, já adianto que o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, discutir, tem muita relação com essa experiência adquirida ao longo desse tempo todo. As minhas vivências, as observações que fiz, porque o tempo ele ajuda muito nesse sentido, né? De você aprender a observar e aprender a cada dia naquilo que você faz, né? Então, esse é o projeto de vida nosso, existencial mesmo, fazer essas observações e deixar que o tempo permita que a gente adquira essa percepção dos fatos, das relações, das instituições, um pouco mais aprimorado, um pouco mais sereno, né? E essa trajetória que a gente busca, hoje eu faço através da docência, nas relações com meus alunos, né? E também através da advocacia que faço para a Unicatólica de Quixadá. Então, esse é o Lucivaldo, aquele que busca o aprimoramento através das observações que a gente vai fazendo, das experiências acumuladas ao longo dessa jornada, e tento transmitir isso
para aqueles que comigo se relacionam, notadamente hoje, né, os meus discentes. Também, claro, que o corpo administrativo da Unicatólica, que eu tenho uma relação muito próxima também, devido aos problemas, às consultas que são realizadas ali no meu dia a dia. Professor, feita essa introdução, eu queria que, inicialmente, no percorrer dessa jornada de diálogo que nós iremos desenvolver aqui, o senhor falasse da sua experiência quando procurador do município de Boa Viagem, mas não de uma forma simplória. O professor fez, em sua introdução, a observação de hoje ser docente acadêmico, né? E dispor de seu tempo a lecionar e passar vivência para os cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis. Isso, claro, com a bagagem que se trouxe com o tempo, né? E o professor passou muito tempo atuando na administração pública e hoje dá aula para um público que, em tese, vai mais para o setor privado, né? Que são contadores, administradores, até o leque que o direito oportuna. E eu queria que o professor falasse de como é essa experiência de sair do setor público, das procuradorias, de um trabalho mais político, e fazer com que as pessoas entendam isso de forma acadêmica, de forma mais global, pode-se dizer assim. Essa sua perspectiva, essa sua abordagem, ela se insere bem dentro da nossa... A existência, né? Existir você precisa mudar roteiros, né? Fazer novos caminhos, observar novos horizontes. Então, se eu tinha essa abordagem profissional voltada para o direito público, e eu fazia mais especificamente, Breno, na parte fiscal, né? Na parte de execuções fiscais e pareceres no âmbito do setor de arrecadação do município de Boa Viagem, chegou num momento que eu precisei mudar, então, o roteiro, né? Mudar o script para ingressar, mergulhar no setor privado, né? Com todas as suas características. Há uma ruptura de padrão aí, né? De análise, de abordagem, e eu acabei descobrindo efetivamente no setor privado talvez aquilo que eu buscava, né? Sempre busquei e efetivamente não sabia. E hoje eu lhe digo que me encontro trabalhando lá na Unicatólica, seja como advogado, como consultor, como alguém que auxilia a reitoria também na tomada de decisões, e também como docente. E aí eu me sinto realizado nessa nova roupagem, nessa nova fase da minha carreira. Como já falei, desde 2008 que eu estou na instituição diocesana, e depois de 2015 eu abracei a docência. Então é uma mudança de fase natural que todos nós passamos. Eu já tive a oportunidade de lecionar para você, e eu chamo a atenção, gosto de chamar a atenção dos alunos, dentro dessa minha experiência, de que a vida tem isso, né? Tem que buscar novos caminhos, novos horizontes, novas experiências, para que a gente vá descobrindo os prazeres da vida e amadurecendo mais e, acima de tudo, aprendendo efetivamente, né? Então, hoje o doutor se sente mais realizado nessa parte do direito privado, né? Sim, sem dúvida, Breno, porque a academia me encantou, né? A academia me deixa bastante contente, e tanto isso é verdade que quando chega o período de férias, eu gosto ali pela primeira semana, mas na segunda eu já fico com saudade daquela vivência que nós temos com os alunos naquele dia a dia, não é? E aquela interação com a juventude, aquilo é muito prazeroso para mim. Então, posso dizer que o meu trabalho hoje no setor privado é um trabalho prazeroso, estimulante, né? E eu me sinto muito bem. Mas nada obsta que um dia... É uma pergunta até provocativa, essa aqui. Volte a trabalhar com o serviço público. Por que eu faço essa pergunta?
Minha especialização é no ramo do direito público, né? Sou especialista em direito público e o que eu vejo bastante, além da academia, da função acadêmica, mas sim de experiência, né? Eu vejo que as pessoas se decepcionam com o serviço público e saem do serviço público por opção, por não achar que aquilo tem mais jeito. E a minha pergunta vai nesse sentido, por isso de tão provocativa. O professor se encontrou mais no direito privado por ser algo mais satisfatório e que mostra-se mais eficiente e, portanto, quer ficar aqui, ou não teve nada a ver com uma decepção do serviço público, ou acha que há como aprimorar esse serviço público? Isso é uma visão mesmo pessoal do professor, que eu pergunto. Sim, sim. Olha, Breno, você que também é docente, mas chega num momento que há necessidade da gente tomar decisões, há necessidade de rupturas, né? E então, esse momento que eu saí lá do setor público foi um momento de ruptura. Isso tem muito a ver com a intuição de cada um, né? Você sente que é hora de mudar de trajeto? Mude. E aí foi isso que eu fiz. Eu estava, num primeiro momento, conseguindo conciliar as minhas atividades da faculdade com o serviço público. Mas eu senti que deveria me dedicar mais à faculdade, né? Me dedicar quase que exclusivamente à instituição. Isso demanda uma intuição que aconteceu, que ocorreu efetivamente, e aí eu segui a voz do coração. Agora, evidentemente, que nós não podemos fechar portas, né? A gente deve abri-las. Pelo contrário, eu não posso fechar a questão de dizer que um dia eu não possa voltar para a atividade de procurador de um município, atividades afins. Não, eu não posso fazer isso, porque aí eu estaria entrando num contrassenso. Na verdade, a gente tem que abrir janelas, abrir portas, descobrir canais, enfim, deixar que os canais fiquem abertos. Então, há possibilidade, talvez, num futuro, de retorno a essas atividades, mas no momento eu estou fincado meu pé na academia, estou desenvolvendo pesquisas, né, na área do processo do trabalho e me encontrei com a atividade acadêmica e no momento eu estou bem, né? Digamos que estou feliz efetivamente com a atividade que estou desenvolvendo na atualidade. Perfeito, professor. O professor falou agora na questão do processo de trabalho, e é onde a área de atuação de pesquisa do professor mais se desenvolve, inclusive agora autor de obra jurídica, e eu quero falar um pouco mais, adentrar um pouco mais sobre isso, do processo do trabalho, mas no próximo bloco aqui do Ceará em Pauta. Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilistênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Moço, eu sou o técnico de violar o sinal, tá fraco, né? O tempo todo, tô fraco, esse modo não tem mais jeito não. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. Olá, lhe apresento o senhor José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o senhor Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste com
Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José. Vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Você que ainda não tem a Sertão TV Ceará, procure o escritório da Brisanet e nos leve para a sua casa, porque só assim, eu repito em todo o programa, você vai ter o melhor programa de política e sociedade do estado do Ceará na sua casa. Modéstia à parte. Eu digo que é o programa, professor, porque se eu não vender como o melhor programa, ele nunca vai se tornar o melhor programa. A gente tinha parado falando sobre as suas pesquisas no processo do trabalho. E eu sempre tive uma curiosidade, e eu acho que eu já fiz essa arguição na academia, até para o professor inclusive, mas eu queria que fosse mais elucidado ao público em uma situação bem típica do brasileiro, que é muito distante, professor. Quando a gente fala em questão de trabalho, estamos num país que tem milhões de desempregados. Quando nós conseguimos olhar em alguma palestra de algum outsider político, eles sempre vão bater na tecla do desemprego. O país está com tantos desempregados e nós precisamos reformar isso aqui, nós precisamos reformar isso aqui, mas só que o que é que eu vejo? Qual é o fenômeno que eu vejo? E aqui eu vou contextualizar melhor para que o professor consiga entender. Houve um determinado caso que foi muito repercutido nos jornais sobre a situação análoga à escravidão, de que algumas pessoas estavam trabalhando, salvo engano, em uma área litorânea aqui do Ceará, que houve investigação da Polícia Federal e lá foi se constatado que alguns trabalhadores em obras de construção civil estavam trabalhando em situações análogas à escravidão. Pois bem, digamos que um desses funcionários não tinha carteira assinada, que é a regra, né? Até o 5º dia útil tem que se assinar carteira, estava numa situação de emprego subordinado, com habitualidade, um processo oneroso, uma pessoa física que tinha ali uma afeição pessoal, mas trabalhando como avulso. E o que é que resta para um empregador? Pejotização. Aí que vai a minha provocação. Como que um emprego
que o servente de pedreiro vai lá no gov.br, abre uma MEI, se torna um empresário, sem saber que está se tornando um empresário, apenas para sair da informalidade e para uma condição que, embora seja beneficiada pelo Simples Nacional, não seja uma condição de trabalho propriamente dita. Que segurança jurídica em matéria de trabalho a pejotização passa para aqueles que não são bem instruídos sobre o assunto? Olha, Breno, respondendo à sua provocação, na verdade, quando a gente fala em precarização, por exemplo, a gente está falando da retirada, da saída do Estado das relações empregatícias. O Estado regulador dessas relações empregatícias sai. E a história tem nos ensinado que essa saída, quanto mais estrutural ela é, mais a gente se dá conta de situações como essa que você relatou. A primeira delas, a redução à situação análoga de escravo, que é efetivamente um ilícito criminal, né? Um ilícito penal. Quanto à pejotização, isso é uma prática que já vem sendo construída há algumas décadas e muito acentuada atualmente, de você fazer com que o trabalhador ele crie um CNPJ e, com isso, você descaracteriza a relação empregatícia. Embora não seja um crime, mas isso se trata de uma fraude trabalhista. Efetivamente, é uma fraude trabalhista, porque ela vai propiciar ao empregador, né, não recolher as contribuições previdenciárias devidas e, portanto, ele estaria livre da carga tributária. E aí, muitas vezes, acontece que até o próprio empregado ele tem interesse na pejotização, dentro dessa visão de que ele não vai contribuir da forma que ele contribuiria como se empregado fosse. Então, uma e outra situação, elas são reprováveis no atual estágio que a gente tem da legislação, do direito trabalhista, como um sistema de leis que regulam as relações de trabalho. São condenáveis tanto a redução à situação análoga de escravo, né? A gente, no estágio atual da civilização, não é algo que a gente possa acolher como razoável, como racional. A sociedade tem que se libertar, libertando o homem, não aprisionando, né, do ponto de vista do seu trabalho. E a questão da fraude, ela deve ser combatida. A própria CLT ela estabelece no artigo 9º que qualquer narrativa ou qualquer fato ou tentativa de desvirtuar os direitos trabalhistas consagrados na CLT e na Constituição serão nulos. Então, não são poucos os casos em que o trabalhador que cria um CNPJ vai ao judiciário trabalhista e essa situação da criação do CNPJ é anulada e o empregado passa a receber, então, todos os seus direitos trabalhistas pelo período em que ele trabalhou. Então, quer dizer que a pejotização, ela, claro, isso em matéria processual, poderá ser descaracterizada como uma relação de emprego? Sim, ela poderá ser, e digo que isso ocorre com bastante frequência, ela poderá ser anulada pelo judiciário trabalhista a partir da percepção da fraude trabalhista. Você faz aquela situação simulada, mas a realidade dela é outra. Então, vai prevalecer a realidade, o que é verdadeiro, e o juiz do trabalho, a justiça trabalhista, vai anular aquela relação que é feita de uma maneira que a empresa contrata outra empresa, que é uma relação disfarçada, fraudulenta, e vai fazer com que a empresa que contrata, ela pague os direitos trabalhistas daquele empregado. Então, a aplicação clara do princípio da isonomia nessa relação, né? Sim, sem dúvida, né? O princípio da isonomia, da igualdade, que deve ser material, ela não é uma igualdade meramente formal, né? Todos são iguais perante a lei, mas nesse tipo de situação, que a gente está na base das relações sociais, um que detém o capital e o outro que presta o seu serviço, que está precisando daquele trabalho
para muitas vezes sustentar a si e aos seus, né? Você está diante de uma relação que é desigual efetivamente. Então, nesse caso, a gente precisa redobrar o olhar para perceber que, na realidade, há uma fraude perpetrada pelo aquele que detém o poder econômico. Porque, assim, na resposta que o professor deu, já trouxe a resposta para uma outra provocação que eu faria, que era no sentido do que, na necessidade, o empregado, ele não quer saber como ele vai ser contratado. Ele quer ser contratado. Ele não quer saber no momento onde o sapato estiver apertando, ele não quer saber a forma, ele não quer saber os benefícios, aquilo que se é garantido, o recolhimento dos 8% de FGTS, férias proporcionais, 13º, um salário que lhe dê o mínimo de dignidade. Ele apenas quer ser contratado. E eu sempre vi com muita preocupação esse fenômeno da pejotização, justamente por ser, como o professor falou, essa fraude disfarçada de benefício para resguardar o empregador com má fé. Porque, de certa forma, está fazendo com que o vulnerável, nessa relação, abra mão daquilo que é seu por direito. Que se teve garantia, luta, suor e sangue para que se fosse declarado. E isso que você acabou de ponderar, além de ser bem real, objetivo, corriqueiro, não é, nas empresas, isso vai ferir toda a lógica da legislação trabalhista. A essência, eu poderia dizer, Breno, o DNA da legislação trabalhista é a proteção do hipossuficiente, é a proteção do empregado, daquele trabalhador que ele efetivamente o mais fraco naquela relação jurídica, que antes de ser jurídica, efetivamente é uma relação econômica, né? O seu relato aí o empregado, ele está precisando do trabalho, ele está precisando de condições mínimas de sobrevivência. Então, ele vai aceitar as imposições do empregador. E uma dessas imposições é exatamente a pejotização. Eu te dou o trabalho, mas você vai criar um CNPJ, porque ele criando um CNPJ descaracteriza aí formalmente a relação empregatícia e aí nós não teremos pagamento de tributação. Então, por exemplo, 20% de contribuição previdenciária por parte do empregador. E aí você percebe que todo o foco da pejotização é relacionado aos custos que o empregador tem em relação àquela relação que deveria ser empregatícia e não é, porque ele prefere reduzir a carga tributária, né, naquela prestação de serviço, e essa redução da carga tributária é lógico que ela vai acarretar prejuízos ao fisco, né, ao órgão que institui aquele tributo, na União, INSS, e ele vai prejudicar também o empregado, porque ele não vai ter, por exemplo, o depósito de saldos de FGTS mês a mês, aquela poupança forçada que a legislação prevê, ele vai ser privado por conta dessa fraude, né, dessa simulação da realidade com a criação de um CNPJ. Perfeito, foram muito expressivas as colocações agora feitas sobre esse debate, professor, porque é algo que se vê com muita frequência, né? Uma forma... Na verdade, o professor sabe até melhor do que eu. Inclusive, na época da academia, era muito fomentado assistir às audiências do doutor Marcelo Guerra. O professor nos estimulava muito a assistir às audiências trabalhistas com o doutor Marcelo. E aquelas audiências, para mim, eram aulas. Porque você via uma aplicação pedagógica do magistrado naquele caso concreto, fez com que a vivência acadêmica ficasse mais interessante. Ver aquilo que a gente estava vendo em teoria na aplicação de fato. Mas é muito comum, e o professor sabe disso melhor do que eu, uma tentativa de burlar qualquer lei trabalhista para que tenha
um melhor desempenho daquilo que eu quero ofertar. O professor leciona também na disciplina de Direito Empresarial, sabe, está nos dois polos, né? É especialista em processo do trabalho e leciona no Direito Empresarial, sabe como pensa o polo ativo e o polo passivo da situação. E queria falar melhor sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco do Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta com mais um bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da Brisanet e nos leve para mais perto de você. Estamos no ar pelo YouTube, pela Sertão TV Ceará, aqui pelo canal 180. Nesse momento, para todo o Nordeste. Aqui, professor, Sertão TV vai para o Nordeste todinho. Vai para as Alagoas, tem gente nas Alagoas agora nos assistindo em tempo real. E também, em geral, pelo YouTube, nos acompanhando. E a gente vinha falando no bloco passado sobre essa questão de desenvolvimento de pesquisas na área trabalhista, que é uma área, diga-se de passagem, bem espinhosa do ramo do direito. E agora o professor lançou recentemente uma obra jurídica, né, pela editora Dialética. O livro está aparecendo aqui para os telespectadores do Ceará em Pauta que estão nos acompanhando. Esse aí é o livro lançado pelo professor Lucivaldo Maia. Vamos dar mais informações de como quem queira adquirir o livro buscar o adquirir. E eu queria saber, professor, quais foram as motivações para o lançamento dessa obra jurídica? Muito bem, Breno. A obra, ela se situa nesses dois parâmetros que eu já lhe disse, da vivência, né? A vivência como advogado e a minha atuação como docente. E aí surge uma questão que é muito chamativa para nós advogados, que é o problema relacionado à argumentação jurídica, né? Então, vocês muitas vezes lançam uma argumentação, uma petição, e o juiz ele desconsidera, ou por entender que não seria necessário se debruçar sobre aquela argumentação, ou ele simplesmente não fala nada. Então, isso para o advogado é um pouco frustrante, porque quando você vai fazer uma petição, é claro que demanda toda uma análise, todo um estudo. Então, esse foi o primeiro ponto que me despertou a escrever sobre a argumentação no processo do trabalho.
Agora, o segundo ponto que me chamou a atenção em escrever essa pesquisa diz respeito à problemática da ideologia, né? Nós temos um debate muito intenso, principalmente no âmbito das redes sociais, nessa questão ideológica, né? Mas me parece que, se você for observar bem, Breno, no caso das ideologias, muitas vezes há uma discussão sem saber exatamente o que se está discutindo. Uma pergunta simples: o que é ideologia? Quando a pessoa vai lá para o Facebook, coloca aqui, marca alguém, você é de esquerda ou você é de direita, ele está falando de quê, né? Então, a minha pesquisa, o meu livro, ele fala um pouco disso, no âmbito do processo e da justiça trabalhista, né? Então, o que é ideologia para efeitos do meu livro? A ideologia é um termo que foi cunhado há muitas décadas, até séculos e tal, mas o problema é definir. O que é ideologia é uma tarefa dificílima, usar o seu termo aí, espinhosa. Mas usa-se muito um conceito do Norberto Bobbio, você também deve ter estudado alguma coisa dele, né? E que ele entende que ideologia seria nada mais nada menos do que um conjunto de ideias, de crenças e de valores que são utilizados para você compreender a realidade vigente do plano político, né? Ela também vai ser utilizada para pacificar o tecido social, o ambiente social, é isso mesmo com ideias conflitantes, as ideologias elas ajudam a estabilizar a sociedade. E no terceiro plano, o autor ele fala na questão de que as ideologias também servem para projetar as mudanças futuras naquela sociedade. Esse é o aspecto das ideologias. E aí, quais são as ideologias? Muitas. A gente está acostumado a... quem se alinha com um determinado político é de esquerda. Quem se afina ou tem afinidade com outro político é de direita. Mas essa percepção de ideologia não é a percepção que eu trago no livro, né? Essa é uma concepção de ideologia que eu trago comigo, né? Uma impressão que eu tenho de que ela seria uma percepção alienante, tá? Não é isso que é a ideologia. Isso não é... A concepção de ideologias remete a esse contexto de ideias, né? De crenças que se direcionam a um determinado sentido. Isso é ideologia. Isso é ideologia. Você vai ter ideologias fascistas, você vai ter ideologias liberais, você vai ter ideologias que assentam o Estado social, né? Você tem ideologias modernas, o feminismo é uma ideologia, né? Feminismo. O ecologismo é uma ideia, é uma ideologia. O fundamentalismo religioso, Breno, é uma ideologia que surgiu recentemente, mas está aí, né, aos nossos olhos. E no âmbito da academia, sabe, Breno, você que cursou direito, essas ideologias, esses conceitos ideológicos, o debate ideológico, ele não faz parte das matrizes curriculares dos cursos de direito. Por quê? Porque se alega que não se estuda no plano científico ideologias. Ideologia não seria algo aferível para você cientificamente estudar, o que alguns autores apontam ser um equívoco. Pelo contrário, as ideologias elas devem estar sendo debatidas nos bancos das faculdades de direito, porque a ideologia ela está dentro da lei, toda lei ela é objeto do embate ideológico, toda lei, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, a legislação ela é produto dos embates ideológicos. Então, se o fenômeno existe
e faz nascer a legislação, por que não estudá-lo? Então, essa é uma das propostas do nosso livro. Então, me tira aqui uma dúvida, professor, até uma provocação. O senhor acha que não se deve misturar a ideologia no mérito do direito, mas que se deve estudar a ideologia? É isso? O que eu defendo no livro é que há ideologias na própria ação trabalhista. Uhum. Quando você vai ao judiciário trabalhista reclamar os seus direitos, a partir dali existem várias faces ideológicas que os doutrinadores se recusam a estudar. Então, se eu tenho, só para exemplificar, para ficar mais claro, em linhas gerais, o que é que a gente vê no liberalismo, né? O liberalismo político e econômico, tá? O liberalismo ele apregou a retirada máxima do Estado das relações contratuais, né? O Estado fica só observando os particulares nas suas múltiplas relações. E aí, nesse plano, né, de observador, o Estado fica como se eu fosse um mero vigilante noturno, observando as partes contratantes, né? Você compra do jeito que você quer, você vende da maneira que você quer, o governo sai, né, da regulação ali daqueles contratos. O que é que a gente faz na abordagem do livro? Dentro do processo, dentro da relação processual trabalhista, né, a gente percebe algumas vertentes ideológicas. Quando é que o juiz do trabalho ele se comporta como um vigilante noturno? Ele se comporta com uma linha liberal. Quando ele deixa as partes, o trabalhador e a empresa, se degladiarem lá no processo sem que ele faça nenhuma intervenção. Então, para esse tipo de juiz, o juiz liberal, né, a gente pode dizer que as partes podem utilizarem-se das ferramentas que eles tiverem em mãos, mesmo, Breno, que essas ferramentas sejam violadoras de padrões éticos, morais. Quanto mais eles se degladiam, mais o juiz terá material para julgar. Então, isso é um juiz liberal. Interessante, professor. Eu tenho uma colocação a fazer. Dentro dessa linha de raciocínio, é uma provocação bem específica no sentido do que o senhor não acha que em matéria processual, principalmente em questões de processo relativos ao processo do trabalho, onde se há um fomento, diga-se de passagem, na minha opinião, mais efetivo aos métodos de solução de conflitos do que no próprio processo civil. Apesar do processo civil, você pode entrar num acordo a qualquer momento do processo, não necessariamente só na audiência de conciliação, mas eu consigo ver no processo do trabalho, dada essa densidade, dada essa reflexão que o professor fez quando se fala do magistrado, essa abertura à solução consensual não é fruto de atitudes liberais de magistrados? Não, vejam, a perspectiva liberal, a visão de um juiz liberal é aquela de enxergá-lo como alguém que preside um processo, mas não intervém nas iniciativas das partes, né? Porém, quando o juiz ele mergulha no conflito trabalhista e ele tenta resolver, ele utiliza todas as suas energias para obter uma conciliação, esse juiz já não tem a roupagem liberal, né? Ele vai ser um juiz que acolhe a ideologia social liberal, porque ele é o Estado ali efetivamente. E aí, através dele, ele está mergulhando no conflito, ele está tentando resolver, inclusive, questões que estão fora do processo. Que questões são essas que estão fora do processo? O problema da miserabilidade, por exemplo. Então, quando o juiz investe mais incisivamente, mais energicamente
na resolução da reclamação, através de um acordo, ele está saindo do ambiente do processo e tentando resolver um problema de desigualdade econômica. Esse aí não é o juiz liberal, tá? É o juiz que ele está revestido aí de uma atitude tipicamente social liberal. Ele é o Estado e ele está intervindo naquela relação visando resolver uma desigualdade econômica. Perfeito, professor. Dentro dessa perspectiva, eu tenho uma pergunta para fazer para que o doutor possa nos esclarecer, mas melhor será no próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouco eu estou voltando com o quarto bloco do programa Ceará em Pauta aqui na Sertão TV. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. Por isso, mudamos a nossa vela. Nossas formas ficaram mais flexíveis. As cores ficaram mais quentes. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja, na verdade. BrisaNet. O futuro ao seu alcance. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Ceará em Pauta aqui na Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. E meu convidado hoje é o Dr. Lucivaldo Maia. E professor, nós estávamos falando sobre a atuação do magistrado nessa disciplina tão cheia de ramificações e de conflitos espinhosos que é o direito do trabalho. Eu nunca tive eu vim criar afinidade com o direito do trabalho depois de sair da graduação. Eu vim criar uma afinidade com o direito público, quando que é a minha área de atuação, sou professor de direito administrativo, da disciplina de contratos de direito civil, porque quando a gente está na academia, o professor eu lido com isso, o professor já vem lidando com isso há muito tempo, todo mundo é encantado com o direito penal. O direito penal é a disciplina das disciplinas, é o carro-chefe do direito ao direito penal e... Naquele momento, todo mundo acha que vai ser criminalista quando entra na academia. Quando sai, que acaba, de alguma forma, alguns realmente seguem, outros que acabam se encontrando em outras disciplinas, sabendo que o direito ele é uma imensidão. Mas estamos falando sobre a atuação de juízes, e o professor citou a questão do juiz liberal. E dentro de uma perspectiva trabalhista, com o viés do nosso último bloco,
o professor acha que o garantismo judicial, embora seja muito polêmico em matéria de direito, essa ideia do juiz garantista, é algo que precisa e deve ser mais explorado no processo do trabalho? Olha, Breno, a gente vive num Estado democrático de direito, não é? Então, esse Estado democrático de direito, ele sugere o garantismo judicial. Então, nenhum juiz pode violar direito fundamental processual. O juiz do trabalho também não pode vulnerar isso, né? Mas a questão é do ativismo aqui no processo trabalhista, dentro da análise que eu faço no livro, é a iniciativa do juiz em relação aos problemas que estão fora do processo e que ele esses problemas, apesar de estarem fora do processo, eles não deixam de estar presentes na mesa de audiência. E aí você tem o garantismo judicial, o juiz do trabalho, ele deve obedecer aos padrões constitucionais de processo? Deve. Mas nós não temos mais, Breno, aquela ideia de que o juiz do trabalho ou de qualquer outro segmento do judiciário, ele seja aquele juiz da sala do ar-condicionado. O juiz, hoje, ele deve ser proativo. Acho que está no artigo 3º da Constituição, que um dos fundamentos da República do Brasil é a erradicação da pobreza, por exemplo. E aí, diante de uma visível pobreza de uma das partes, o juiz vai ficar impassível, só observando, ele vai se comportar como um juiz liberal, deixando que as partes se virem em relação às provas. Acredito que a resposta deve ser no sentido de que ele deve ser proativo, mas ao mesmo tempo garantista. Ele deve garantir ao reclamante, né, ao autor da reclamação, os seus direitos constitucionais processuais, ele deve respeitar esses mesmos direitos constitucionais à empresa, evidentemente, mas ele não deve fazer vista grossa a uma realidade que está diante dele, que é a realidade social. E quando o juiz ele mergulha nessa realidade judicial, apenas ele precisa ter o equilíbrio necessário para não romper as barreiras das garantias constitucionais do processo. Porque é uma tarefa, o termo utilizado aqui por nós, não é uma tarefa espinhosa, mas necessária. Garantir às partes os seus direitos processuais, sim, sem deixar de lado esses padrões, mas também enxergar aquela realidade econômica de uma parte que é miserável e a outra que detém o capital. Reconhecer o Brasil como de fato o Brasil é, né? Sim, sem dúvida, o juiz não pode, o juiz do trabalho ou qualquer outro juiz, ele não pode sair, fechar os olhos para essa realidade contextual que nós temos hoje, né? O juiz não pode, o juiz moderno, o bom juiz, não é mais aquele que fica preso no seu gabinete, né, com ar-condicionado, com todo o conforto, sem conhecer minimamente a realidade daquela região, por exemplo. Nós temos aqui uma Justiça Federal, por exemplo, que trabalha 85% das ações dizem respeito aos trabalhadores rurais. Então, não se concebe aí que não parece acertado que um juiz seja do tipo liberal e tenha que as partes que estão litigando, INSS, que é o Estado, né, Breno? Uhum. E um trabalhador que é hipossuficiente, que é miserável, que está ali buscando um benefício que lhe é devido por justiça, o juiz fica alheio a esse fato social, a essa relação social que é desequilibrada efetivamente. Pronto, e para adquirir o livro, como é que faz, professor, se alguém seja interessado? Bom, o livro, Breno, ele foi publicado pela editora Dialética e basta acessar o site da editora, colocar o meu nome lá, Lucivaldo Maia Rocha,
e o só Lucivaldo, acredito que tenha outro que tenha publicado um livro pela Dialética, e aí vai direcionar ao livro, né? O livro ele foi orçado em R$ 62, né? E só dá um pouquinho de trabalho o correio entregar para a gente, né? E aí ele vai tratar realmente dessa problemática das ideologias dentro do nosso processo do trabalho, mas especificamente para o processo do trabalho. Pronto, perfeito, professor. Quero dizer que lhe receber aqui nessa casa foi uma honra. Sempre, para mais do que uma conversa, é uma aula sempre. Sempre que falo, sempre tive e tenho um respeito muito forte pela sua figura, pelo que o senhor representa. Diga-se de passagem, diante de entrar na academia, foi um dos professores do qual mais me inspirei. Sempre procurava chegar para o meu aluno e dizer, não, quero que você para meus alunos, tal qual o professor Lucivaldo foi comigo. Era um professor que buscava dialogar com os alunos, buscar se manter próximo dos alunos, não distante, muito embora tenhamos uma vida muito corrida, uma vida muito dinâmica, que o direito ele dá isso, né? Ele traz muitos contatos, mas o seu tempo fica reduzidinho. As suas 24 horas se tornam 5 horas com o número de demandas que você tem que fazer. E foi uma honra, professor. Eu lhe agradeço demais esse tempo de conversa e deixo aqui o espaço aberto para que o doutor possa fazer suas considerações finais. As considerações finais, Breno, só são o agradecimento, né, a felicidade de estar aqui conversando com você sobre um tema tão, para mim, precioso, que é essas ideologias no processo trabalhista. Eu fico grato pelo convite e bastante feliz em estar aqui. Professor, como eu havia dito, essa casa aqui está aberta sempre que o professor quiser retornar. A Sertão TV, o Sistema Maior de Comunicação, estarão de braços abertos para que possamos discutir temas tão relevantes e tão pertinentes. Eu sempre disse, em todos os programas Ceará em Pauta, que não faria sentido aqui estar se não fosse para desenvolver uma função pedagógica, uma função social. Quando entrevisto um advogado, um professor, quero extrair dele o seu conhecimento, quero que os meus telespectadores conheçam essa pessoa. Quando trago aqui um prefeito, quero que o prefeito se apresente tal qual um vereador, um presidente de Câmara, sempre com a preocupação, porque esse programa, professor, é uma prestação de contas com a sociedade. O Ceará em Pauta, ele tem como sua finalidade uma prestação de contas, no sentido do que, se eu me proponho a representar o povo precisa me conhecer e saber o que eu estou fazendo. Sim. Se eu me proponho a trabalhar para o povo, a trabalhar com pessoas, as pessoas precisam me conhecer e precisam dessa prestação de serviço. Sim. E posso dizer que sempre recebi convidados que cada vez mais, cada edição, abrilhanta essa casa. Eu lhe agradeço demais por ter estado comigo aqui durante todo esse tempo, professor. Foi uma honra, foi um prazer enorme. Obrigado. Então essa foi mais uma edição do programa Ceará em Pauta aqui na Sertão TV Ceará. Eu aguardo vocês na próxima semana. Um abraço, um beijo e fiquem com Deus e até lá.